Olá, moçada, tudo bom? Com vocês, professora Cláudia Fávero, de Gramática, do Colégio Semeador. Bom, a nossa aula de hoje é sobre verbos, tá? Nós falaremos, na verdade, mais sobre as flexões verbais, ok? Então, vamos lá. O verbo é nada mais, nada menos do que uma palavra variável, ou seja, ela vai sofrer algumas flexões, né? Que vão exprimir o quê? Processos normalmente inseridos no tempo. Tá? Então, elas vão poder indicar o quê? Uma ação, né? Um estado ou um fenômeno natural. Quando eu digo João caiu no poço, eu tenho ali o verbo cair. Ele fez a ação. Então, ele vai estar exprimindo o quê? O verbo cair exprime uma ação. Quando eu digo João anda de bicicleta, também uma ação. Ele está fazendo a ação de andar de bicicleta. Agora, se eu digo que João anda triste, é o estado em que ele se encontra. Aí, na verdade, já tem um verbo que indica estado, ou um fenômeno natural, tá? Que quando os verbos, né, que indicam os fenômenos da natureza. Choveu, nevou, ventou. Olhem ali, né? Em 1975, nevou em Curitiba. Eu tenho o verbo nevar, que então está indicando um fenômeno natural, tá? Bom, os verbos, eles vão flexionar em número, tá? Que seria o singular e o plural, ele vai indicar o quê? Quantos, né, praticam a ação, o estado ou o fenômeno, a pessoa, que seria singular, o número, singular e plural, a pessoa, que também pode ser do singular e plural, mas seria quem indica, né? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. O modo, que seria o quê? A maneira, né? Como real, como uma possibilidade ou uma ordem, tá? Lembrando que a ordem é o imperativo, a realidade o indicativo, né? O modo indicativo, e a possibilidade, o modo subjuntivo. E o tempo, né? Que é quando a ação, o estado ou fenômeno ocorre, antes, durante ou depois da fala. Presente, pretérito ou futuro. Bem sossegado até aí, né? Então vamos lá. Como acabamos de comentar o número, né, os verbos apresentam formas singular ou plural. O artista espalha, singular, porque é ele espalha, né, o verbo está no singular. E se eu dissesse os artistas espalham, aí eu tenho eles espalham, plural, correto? Os verbos apresentam então três pessoas. Primeira, que é a pessoa que fala, o emissor. A segunda, a pessoa com quem se fala, no caso, o receptor. E a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala, o referente ou o destinatário. Até aí, acho que todo mundo, né? Qualquer coisa, me procurem. Bom, o modo, né? A palavra modo é bastante antiga, né? Na gramática. Seu uso retoma lá a Idade Média e é utilizado para o quê? Para exprimir o ponto de vista do enunciador sobre a ideia verbal. Sendo assim, o modo traduz as diferentes maneiras de se encarar uma ação, um estado, um fenômeno. São três modos, tá? Então, eu tenho o modo indicativo, que é aquele que indica uma certeza, é a realidade expressa. Antônio Carlos Jobim fascinou muitos artistas estrangeiros. Vejam ali que no verbo fascinou, eu tenho uma certeza, isso realmente aconteceu. Foi uma ação passada e que realmente é uma certeza, né? A boa música ainda fascina. Eu tenho novamente o verbo fascinar, né? Num outro tempo, porque ele fala linda, fascina, mas também indica uma certeza, tá? Então, o modo indicativo é aquele que indica certeza. O modo subjuntivo já é o contrário, ele vai expressar o que? A incerteza, uma possibilidade, tá? Normalmente, os verbos no modo subjuntivo expressam um fato possível, hipotético ou duvidoso. Olhem ali o exemplo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que ressoa e o prato que retine. Podem ver que ele não traz a certeza de falar essa língua, né, de ter esse amor.
de ressoar. Então, ali ele deixa uma dúvida, um fato duvidoso, hipotético. Mostra, então, que o verbo está no modo subjuntivo. Prestem bastante atenção em relação ao modo subjuntivo. Em que sentido? Quando eu tenho as ações expressas pelos verbos, que são possibilidades, né? Elas podem ou não se efetivar. Lá, quando ele fala, ainda se eu falasse a língua dos homens, ou seja, ele pode sim a vir falar, como não, tá? E a oração que traz um verbo na forma subjuntiva, raramente ela vem sozinha, tá? Então, normalmente eu tenho o verbo subjuntivo num período composto por subordinação, ok? Bom, e o imperativo? Lembre-se, né, do imperador. O que o imperador faz? Ele dá ordem, faz um pedido, uma súplica, ele proíbe. Então, são os verbos que realmente vão indicar ordem, né? Não se mexa. Fale agora. Ou seja, eu estou dando uma ordem, o verbo está no modo imperativo. O tempo, acho que isso já está bem claro para a maioria de vocês, né? Nós temos três, que é o presente, o passado, que eu também chamo de pretérito, e o futuro, ok? O presente nós vamos falar hoje mais sobre o modo indicativo, tá? Então, nós vamos falar sobre todos os tempos do modo indicativo. Posteriormente, em outras aulas, nós falaremos sobre outros modos e os tempos desses modos, tá? Na verdade, vai ser só o subjuntivo, porque o imperativo temos só o afirmativo e o negativo, ok? Então, quando eu tenho o verbo no presente, no indicativo, o presente é o agora, tá? De modo geral, ele é utilizado para quê? Para referir-se a um fato que ocorre naquele momento. Olha o exemplo ali. O diretor está na sala de reuniões conversando com os professores. Está, é agora. Neste momento, o desfile passa. Ele passa, é o agora. Tá? Então, esse seria o meu presente. O presente também ainda é utilizado para indicar ações ou estados que não se alteram com o passar do tempo. Vejam aqui o exemplo. No verão, as chuvas caem com mais frequência no sul do Brasil. As chuvas caem. Pode ser agora, mas ele fala que em todos os verões, né? Ó, no verão, tá? Nada nos humilha mais do que a coragem alheia, ok? Também pode marcar uma duração mais prolongada. Estou nessa escola desde os meus 6 anos de idade. Estou. A gente consegue perceber que é o presente, que é o agora. Só que ele também se refere a uma duração prolongada. Não deixa de ser o presente, tá? Vivo nesta vila. Hoje, vivo. Desde que nasci. Olha aí como ele prolongou, tá? O presente também pode exprimir um fato habitual, corriqueiro. O exemplo ali, ó. Todos os dias, sempre, né? Julie nada 5.000 metros pela manhã. Ela nada, nada é o agora, é o presente, mas são todos os dias. Então, vai exprimir também esse fato corriqueiro, ok? Também pode trazer para a atualidade um fato lá do passado, tá? Que seria o presente histórico. Vejam aqui o exemplo. Em 1500, Cabral descobre o Brasil. Descobre, presente. Mas foi em 1500. Então, ele traz lá do passado, né? Essa informação no presente. Correto? Também pode demarcar um fato futuro. Para a semana que vem, o governo português prepara um pacote de medidas severas. Quer dizer, será ainda na semana que vem, mas ele já usou o verbo no presente, prepara, porque ele vai demarcar um fato que ainda vai acontecer. O verbo foi usado no presente. Perceberam? Muito bem. E o pretérito perfeito? Lembrando que nós temos 3 pretéritos, né? O perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito.
Eu sempre comento o seguinte: o pretérito perfeito é aquele que começou e acabou lá no passado, tá? Então, olhem ali, exprime um processo, ação ou fenômeno totalmente concluído e anterior ao momento em que ocorre a sua enunciação. Ela terminou a aula às 12 horas em ponto. Terminou, acabou, não se estendeu, foi. Então, pretérito perfeito, tá? Agora, o imperfeito, tá? Ele designa um fato anterior ao momento da enunciação, mas, olha aqui, né? A adversativa. Inacabado, interrompido. Ou seja, não é uma certeza de realmente ter concluído aquele fato. Por exemplo, elas faziam compras alegremente. Faziam é passado, mas não é um fato concluído, ela fez compras. Ela fazia, tá? Então aí seria o imperfeito. Ainda do imperfeito, também posso, com ele, exprimir o quê? Uma delicadeza, tá? Tentar atenuar um pedido. Eu queria informações mais precisas. Quando ele diz eu queria, não é que ele não quer mais, ele ainda quer, né? Mas é uma forma de delicadeza. Um outro exemplo ali, ó. Você poderia me ajudar? Ele quer ajuda ainda, né? Mas ele já usa esse verbo para ficar mais delicado, ok? Ainda o imperfeito exprime um processo que era contínuo, constante no passado. Todos os dias acordava cedo. Percebam ali o acordava, né? É um fato que foi se arrastando, né? Era um processo contínuo, ok? Exprime também um processo de forma vaga no tempo, como o famoso início de tantas histórias. Era uma vez. Olha o verbo ser aqui, né? Era, pretérito imperfeito, tá? E o mais que perfeito? Bom, esse, na verdade, nós pouco usamos no dia a dia, né? É uma linguagem mais formal, não utilizada. A gente vai ver sim, mas em alguns textos mais científicos, textos bíblicos. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O que ele exprime, né? Um fato anterior a um outro fato, também no passado. Em termos simples e diretos, o passado do passado, tá? Ó, ele viajou, pretérito perfeito, para Paris, mas antes entregara todo o material para a secretária responsável. Percebam que ele já tinha usado aqui um pretérito perfeito. Como é um passado do passado, o próximo verbo ele utilizou no pretérito mais que perfeito, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. Abriu, pretérito perfeito. A porta da sala e percebeu, pretérito perfeito, que alguém entrara na casa naquela noite. Então, eu tenho aqui o abriu e o percebeu, pretérito perfeito. Aí, então, depois, ele usa o verbo entrar, né? Entrara no pretérito mais que perfeito, ok? E o futuro, nós também temos dois do indicativo, né? O futuro do pretérito, que o próprio nome já fala, né? É um futuro, mas por algum motivo ele já faz parte do meu passado, tá? É uma ação que fica também lá no pretérito. Bom, quando que eu vou utilizar então o futuro do pretérito? Para exprimir um processo que é posterior a um processo passado, ao qual estamos nos referindo. Exemplo, ele disse que chegaria mais tarde. Aquele músico seria mais feliz, tá? Percebam que é algo que ainda não aconteceu, que é um futuro, mas por algum motivo já faz parte desse nosso passado, ok? Ainda sobre o futuro do pretérito, eu também posso utilizá-lo para ser mais educado, de modo mais delicado, tá? Para exprimir mesmo um desejo. Exemplo ali, ei, você poderia me dizer onde eu posso comprar bons materiais de pesca? O poderia, futuro do pretérito, tá? Então, simplesmente para ficar mais
educadinho. Para exprimir uma dúvida, seria mais uma mentira plantada na imprensa? Seria? Olha que o futuro do pretérito não é. Ele não fala é mais uma, seria. Né? Para deixar, então, ali essa dúvida, ok? E o futuro do presente, né? Que expressa basicamente o quê? Um processo situado no momento posterior ao momento da anunciação. Eles inscreverão a banda no concurso telesivo. Ou seja, o verbo escrever é um futuro que realmente, né, mostra um processo posterior, que vai acontecer posteriormente. Só entregará o projeto amanhã cedo. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Suponhamos que eu dissesse: amanhã almoçarei com vocês. É um futuro, tá? E é uma certeza, então modo indicativo, e faz parte de um futuro mesmo. Então, futuro do presente. Agora, se por algum motivo eu já sei que eu não tenho condições de almoçar com vocês amanhã, eu diria o quê? Eu almoçaria com vocês amanhã. Tá? Então, já é um fato que faz parte do meu passado, mas que ainda está no futuro. Ok? Deu para entender, então, esses dois futuros? Perfeito. Ainda sobre o futuro do presente. Muitas vezes na linguagem oral e até mesmo na linguagem escrita, o futuro do presente do indicativo acaba sendo substituído por quê mesmo? Por locuções, né? Isso é muito comum. Então, olhem ali. Eles vão escrever. Vão escrever. A banda no concurso televisivo, ao invés de ter dito, como vimos anteriormente, né? Eles inscreverão. Só vai entregar. Vai entregar? Entregarão. Tá? Então, isso no dia a dia é muito comum. Fazermos o uso da locução. Mas evitem, tá? Bom, o que acontece também pelo presente do indicativo, olha ali, ó. Semana que vem, jantamos juntos em São Paulo, ok? O que acontece ali, ó? Às vezes o futuro do presente também pode ser usado nas seguintes situações: exprimir uma ordem, uma proibição, com valor de imperativo, certo? Ali, ó, semana que vem jantamos juntos em São Paulo, ok? Tá vendo que ele acaba dando uma ordem, tá? Exprimir, então, um valor de presente do indicativo quando se exprime certa dúvida. Ele terá, quando muito, lá os seus 75. Terá, futuro. Mas, na verdade, está exprimindo o quê? Uma dúvida, ok? Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre as formas nominais, que também falaremos, tá? Nas próximas aulas, tá? O que a gente tem que pensar sobre as formas nominais? Quando eu falo em forma nominal, eu tenho apenas três, correto? Eu tenho o infinitivo, que é quando os verbos da primeira conjugação são terminados em ar, da segunda em er e da terceira em ir, né? Como cantar, sonhar, lavar, doer, vender, correr, de ir, sorrir, partir e etc. Os gerúndios sempre vão ter as terminações ando e endo, e indo para a terceira conjugação. E o particípio ado, ido e ido. Lembrando que existe o particípio irregular dos verbos abundantes que falaremos nas próximas aulas, tá? Mas o particípio regular são essas duas terminações, ado, ido, ido, ok? Bom, quando eu falo em forma nominal, o próprio nome já fala, né? Nominal de verbo. Então, o verbo pode deixar de ser nome e se transformar em. Deixar de ser verbo e se transformar em nome? Sim, tá? As formas nominais com função de nome. Sim, sim. Eles vão desempenhar, né? Função de nome. O infinitivo vai ser o quê? Um substantivo. O particípio ele vai atuar como adjetivo e o gerúndio vai funcionar como advérbio, tá? É muito comum, às vezes, ter lá né, na minha oração, no meu período, um verbo em alguma dessas formas nominais, e o aluno fala, não, mas aqui tem um verbo. Não, aquele é um adjetivo. Não, aquele é um advérbio, tá? Então, nós temos que entender que muitas vezes eles vão fazer, sim, a função de nome, ok?
Olha aqui alguns exemplos do infinitivo como substantivo. É necessário defender a igualdade social. Defender aqui é um verbo, sim, está no infinitivo, né, com a terminação R, sim, mas ele não está exercendo o papel de verbo. Ele está aqui no papel de substantivo, que tem o valor do quê? De a defesa, tá? A mesma coisa aqui, ó, aceitar é compreender. Aceitação é compreensão, tá? Então, ambos aqui estão fazendo papel de substantivo, ok? O particípio, então, como eu acabei de dizer, ele vai atuar sempre como adjetivo, tá? Então, a terminação ado e ido funciona como adjetivo. Meu filho é um menino estudado. Verbo estudar, terminação ado, mas ele vai fazer o papel de adjetivo, ok? E o gerúndio, um advérbio. Entrando na escola, encontrei seu irmão. Chovendo, iremos embora. Modo, né? Então, não tem nada com verbo, ele assumiu a forma nominal. Bom, fica as dicas de hoje. Não esqueçam de fazer os exercícios, tá? Tanto da apostila quanto da plataforma. E aguardo vocês na sala virtual na sexta-feira. Até mais, tudo de bom? Beijinhos.